Oi, gente. Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre duas coisas muito importantes, tá? Vamos resolver dois problemas de uma vez só. Número 1, de onde vieram as editoras? O que elas são? Número 2, o surgimento do direito autoral. Beleza? Então vamos começar. Bom, em primeiro lugar, a gente tem aí séculos de história musical, onde os compositores ali trabalhavam sozinhos ou com alguns colaboradores, né, para criar suas obras musicais, né? Vamos lembrar que lá no início não existia gravação, só existia realmente aquela interpretação ao vivo da composição da obra musical pelos músicos e pelos cantores. Aí chegou um belo dia que o inventor Johannes Gutenberg inventou a querida imprensa, né? A prensa, vamos dizer assim, né? Como se diz lá em inglês, né? The printing press, né? Aquela prensa que imprimia as coisas. E o propósito do Gutenberg era justamente que as coisas não fossem mais transcritas manualmente, né? Como tinha sido até então diversos textos. Lembrar que, né, a prensa, né, a imprensa de Gutenberg não foi inventada inicialmente para música, ela foi inventada para livros, né? Tanto que o primeiro grande livro que foi copiado, reproduzido a partir da imprensa de Gutenberg foi a Bíblia, né, a Bíblia Sagrada. Então Gutenberg surge aí, né, a imprensa, né, a prensa, né, de Gutenberg surge aí em torno de 1400 e pouco, né, e daí começa realmente a diminuir a quantidade de transcrições de obras, principalmente de literatura, né? Então a música foi pelo mesmo caminho dos livros, do mesmo jeito que começaram a surgir pessoas, né? Nem assim organizadas em empresa, mas pessoas que faziam essas edições, publicavam, né, esses materiais, esses livros e essas partituras, tanto que em inglês chamam de publishers, né? São os que publicam aquele material. Por isso que vem a utilização até hoje de empresas editoras, hoje chamando-se de publishing companies, né? Empresas de edição. E por que começa a surgir essa demanda por compra de partituras musicais? Porque algumas pessoas ali, principalmente a nobreza, né, já estava acostumada a ver os músicos tocarem, né, assim, nos banquetes, enfim, em todas aquelas cerimônias, na própria liturgia das igrejas. Eles começaram a se interessar por tocar os instrumentos musicais para poder... não existia música gravada, como eu já falei, então as pessoas queriam tocar aquelas músicas, né, queriam interpretar aquelas músicas. Então, nesse mesmo momento, começa a ter um boom, né, uma demanda por instrumentos musicais e por partituras musicais, tá? As coisas surgem juntas. E, a título de curiosidade, né, a Alemanha, que foi um dos países assim que começou ali, a Alemanha, França, Inglaterra, Itália, né, foram os primeiros editores ali de música. E uma coisa interessante é que essas pessoas, né, que gostavam de tocar as músicas, que compravam as partituras, compravam os instrumentos musicais, em alemão tinha um termo que eles usavam que era Liebhaber, né? Lieben em alemão quer dizer amor. Haben como em inglês o verbo to have, né? Ter. Então era aquela pessoa que tinha amor pela música, né? Então é o que a gente chama hoje em dia de amador, é aquele que ama a música. Infelizmente amador também ganhou uma conotação aí pejorativa, mas o amador foi aquele ali que tinha esse interesse e a demanda por comprar partituras musicais. Então aí é que a gente vai juntar os pontos, a história das editoras musicais e o surgimento do direito de autor, tá? Como a gente falou, as edições musicais, eu vou mostrar aqui, por exemplo, 2 livros, né, de partituras, né, que eram exatamente essas publicações que eram vendidas. Obviamente que a gente aqui está mostrando coisas atuais, como Cole Porter, como aqui o Pink Floyd, né? Então, assim, esses livros de partituras ficaram muito famosos. Só que no início da história das editoras, elas simplesmente copiavam aquela partitura e vendiam para os outros, ou seja, era um material de, né, pegar uma partitura original, transcrever,
né, botar ali na prensa, fazer as cópias e vender aquilo. Não se pagava nada para o autor original daquela música, tá? E aí, no final do século XVII, ali na Inglaterra principalmente, começou a surgir esse interesse e a rainha da Inglaterra fez umas leis dizendo que os autores originais, tanto das obras literárias quanto das obras musicais, precisavam receber um percentual daquilo. E como na Inglaterra existe, né, a rainha, não da Inglaterra, mas do Reino Unido, que é muito tradicional essa figura, a rainha, quando recebia pagamentos também, porque você pagava impostos à rainha, né, que é a realeza, né, em inglês é royalty, e daí é que vem esse termo royalties, né, o royalties vem de alguma coisa que você paga para a realeza, né, e o interessante é que a gente pegou esse termo e começou a transformar ele, transferiu esse significado para o pagamento dos direitos do autor. Então a rainha Ana ali, em 1710, né, o parlamento do Reino Unido publica o Estatuto da Rainha Ana, que é a primeira lei de direitos autorais que surge no mundo, 1710. E daí, né, surge a necessidade de você ter a autorização do autor para poder reproduzir a sua obra, fazer cópias. Então daí que vem a palavra, né, cópia em inglês, copy, né, e direito, right, copyright, ou seja, desse estatuto da Rainha Ana, principalmente, saiu o direito de copiar, de reproduzir as obras, né, pagando-se um percentual para o autor. E obviamente aqui eu não vou entrar em detalhe, o nosso sistema do Brasil adotado não é o sistema de copyright, é um sistema diferente, tá? É um sistema que traz um outro elemento que liga a obra ao autor de uma forma, vamos dizer assim, mais pessoal, né, que a gente chama de direitos morais de autor, não vamos falar nisso. Então, essa legislação de copyright, ela na verdade, ela está ali mesmo para proteger essa relação comercial, que a gente chama aqui no Brasil de direitos econômicos ou direitos patrimoniais de autor. Então, nesse momento, na Inglaterra, né, tem o início dessa proteção do copyright, que é uma palavra que a gente usa até hoje, muitas vezes aqui no Brasil de forma equivocada, porque não a nossa legislação não adota o sistema de copyright. Tá? A gente derivou a gente trouxe a nossa inspiração somente do direito europeu, do alemão, tá? Enfim, isso é uma outra coisa, a gente pode até conversar num outro momento sobre essas distinções. Então, no mundo inteiro, essas legislações vão avançando. Em 1886 surge a primeira lei internacional tratando de direitos de autor. Não estamos falando de direitos conexos ainda, não confundam, só estamos falando aqui de obras musicais e os direitos dos autores sobre as obras musicais. Surge em 1886 a Convenção de Berna, tá? Onde vários países já assinam esse tratado, é um tratado internacional, tá? Que é vigente até hoje. O Brasil é signatário da Convenção de Berna, então os termos da Convenção de Berna se aplicam hoje no Brasil. Enfim, e aí começa realmente a ter uma proteção mais ampla, as modalidades de utilização são colocadas ali, né? A gente vai falar isso num outro vídeo, mas o direito de reproduzir, né, o copyright, é uma modalidade de utilização de obras musicais. E aí é uma coisa muito interessante, porque esse movimento aí, né, desde lá, vamos dizer assim, século XVI na Itália, que são as primeiras editoras surgindo mesmo com demandas de mercado, você começa a ter ao longo do tempo ali essas editoras crescendo e vários compositores firmando inclusive alguns contratos de exclusividade, e você vê que a pirataria começa a surgir daí, né? Um dos casos clássicos que a gente tem aí na literatura da história da música ocidental, é o compositor Haydn, né, que ele tinha um contrato com uma editora, se não me engano era na Inglaterra, e o editor chega para ele e fala assim: Haydn, eu estou vendo aqui suas obras circulando em outras editoras. Aí ele fala assim: mas eu não fiz essas obras. Ou seja, as pessoas pegavam o estilo daquele compositor e copiavam e botavam o nome dele na obra para poder vender. Então a pirataria, ela surgiu, não foi no mundo digital, no CD, e nada disso. A pirataria surgiu justamente no mercado de música,
ela surgiu nessa fase aí do boom da venda de partituras. E para vocês terem uma ideia, no final do século XIX, ali nos Estados Unidos, finalzinho mesmo, teve uma música que ficou tão famosa, uma partitura foi vendida de forma assim explosiva. A música se chama After the Ball. Vou botar aqui para vocês a capa da partitura para vocês verem. De 1893 a 1903, essa partitura vendeu, né? Foram vendidas 10 milhões de cópias dessa partitura só nos Estados Unidos, para você ver que as pessoas queriam tocar os instrumentos, tocar aquelas músicas que eram populares, né? After the Ball em inglês é depois do baile, ou seja, já era ali uma coisa da balada deles ali, então já tinha era um boom realmente de edições musicais. Só para fazer, né, obviamente, dar os créditos, essa música era de um autor chamado Charles Harris, tá? Um americano. E aí, com esse mercado crescendo tanto assim nos Estados Unidos, ali no comecinho do século XX, né, eu acho que é 1910, entre 1910 e 1915, surge a primeira associação de gestão coletiva de direitos de autor, né? Se não me engano foi a ASCAP, né? Então essa coisa, né, de você monitorar, de você correr atrás dos seus direitos, vamos dizer assim, de uma forma coletiva, começou a ter mais sentido do que cada autor cada editora correr atrás do seu próprio patrimônio, das suas próprias vendas e monitorar, administrar isso. Bom, isso obviamente chegou no Brasil, nossas primeiras legislações civis, né, já tinham aquilo ali, no Código Civil de 1916, se não me engano, já tinha essa previsão muito relacionada ao copyright ainda, né, muito influenciada pelo copyright, e depois veio uma legislação realmente influenciada pelo europeu, trazendo aí o que a gente falou, que é o direito moral de autor, essa ligação pessoal do autor com a sua obra. E, obviamente, as editoras estavam ali trabalhando com os autores em pleno gás, toque de caixa ali, vendendo bastante partitura. As grandes editoras musicais brasileiras começaram a surgir aí justamente nessa virada do século XIX para o XX, né? Realmente muitas vendas de partitura aqui, inclusive grandes editoras de música que vendem partitura ainda existem, né? E houve assim um boom internacional em torno ali de 1950, 1960 nos Estados Unidos, que já tinha começado ali a música gravada, e as edições musicais, vamos dizer assim, já começaram a perder um pouquinho ali para o mercado fonográfico, porque as pessoas já tinham como ouvir as músicas gravadas. Mas em Nova York tinha um prédio muito famoso chamado Brill Building, né? Vou botar aqui escrito o nome dele. Esse prédio ele foi muito famoso para música, principalmente a música popular americana, porque eles juntavam-se lá, tinham cubículos, né? Eram paredes assim, onde tinha um piano ou um lugar para você sentar, tocar um violão, e as pessoas ficavam ali em dezenas de cubículos fazendo suas músicas, escrevendo as suas obras musicais para apresentar para artistas e gravadoras. Então era um prédio bem grande, tinham vários andares, alguns andares eram só dos compositores, outros andares ficavam intérpretes mesmo, outros ficavam editoras musicais que, né, ajudavam ali a angariar, a patrocinar, vamos dizer assim, essa feitura das composições com os seus contratos com os compositores. E a nossa lei de 73, que não é a lei vigente, a Lei de Direitos Autorais brasileira, já trouxe um pouco dessa coisa do contrato de edição. E nossa lei vigente, que é a Lei 9.610, de 98, ela tem lá um capítulo específico falando do contrato de edição musical. Na verdade, esse contrato não é só de edição musical, é de edição em geral, né? A gente é que adapta colocando musical, porque é um contrato que visa basicamente o mercado de livros, né? De publicações literárias ali, né? E científicas, eventualmente, também, mas de publicações. E existe um regulamento inteiro ali sobre o contrato de edição. E eu vou falar mais para frente, esse contrato de edição da lei,
ele tem alguns requisitos que hoje em dia já não existem mais de uma forma tão grande, né? Esse contrato tinha exclusividade do autor com aquela editora, tá? Ou seja, para as obras que ele fosse fazer, ele tinha que lançar por aquela editora. A editora tinha o dever, a obrigação legal de publicar e divulgar esse trabalho. Tá? Hoje em dia, o contrato mudou, ele é diferente, a gente ainda chama de contratos de edição, por tradição, mas ele já tem uma natureza um pouquinho diferente, eu vou explicar isso daqui a pouco. Então, as editoras, né, o modelo de negócio das editoras musicais foi evoluindo, né, até de certa forma para também sair um pouco dessa obrigação de ter que de publicar, né, de imprimir essas edições, essas partituras que já não estavam mais vendendo ali, nos anos 70, 80, já estava começando a cair isso. E o modelo de negócio realmente foi mudando para administrar obras que já estavam sendo incluídas ali nos fonogramas. A gente tem um vídeo que fala sobre a distinção de obras e fonogramas, é um vídeo de como receber seus direitos das suas músicas, tá? Eu vou botar aqui numa cartelinha, vocês vão, se vocês quiserem ver aí, depois vocês clicam, mas as editoras já estavam ali, né, nessa década de 80, realmente se especializando em administrar o catálogo dos grandes compositores. Começou também, dentro desse modelo de negócio, as editoras grandes, né, a comprar editoras menores para ter aquele catálogo, né, porque a gente sabe que a obra musical pode ser regravada quantas vezes for necessário, né? Então, essa administração começou realmente a ser bastante lucrativa. E muitos compositores começaram a ver, olha, né, até para uma questão tributária brasileira, começaram a ver, olha, eu vou fazer minha própria empresa, tá? Eu vou publicar, eu vou ser o meu próprio editor e uma grande, né, editora internacional vai administrar isso para mim. Então começaram a surgir esses contratos de administração dessas grandes editoras, que são modelos que estão muito bem hoje. Cada vez mais as grandes editoras querem editoras menores com catálogo delas próprias para poder administrar. Isso não é exatamente o que a gente chama de self-publishing, ou seja, de autorizações ou de administração direta do catálogo do artista, né? O self-publishing, como o nome diz em inglês, self, né, é auto, e publishing é essa coisa da edição, ou seja, você mesmo edita as suas obras, mas aí ele está mais relacionado a uma pessoa física que às vezes autoriza a regravação diretamente da sua composição. Tá? Então é uma gestão um pouco complicada, né? Como eu disse, muitos compositores ali a partir dos anos 80 resolveram fazer suas próprias editoras e ter outras editoras administrando seus catálogos, né? Até porque era um negócio bastante lucrativo, você fazia um contrato com uma editora grande de 5 anos, ver como é que ela trabalhava, depois se ela não trabalhasse direito, você ia para uma outra, você levava o seu catálogo, porque você, né, artista, compositor, você é o dono daquele catálogo no guarda-chuva, debaixo do guarda-chuva da sua própria editora, e uma outra editora multinacional fazendo ali a administração desse catálogo por um tempo determinado. Já chegando aqui no final, esse modelo do contrato de edição que está previsto na nossa lei, ele foi sendo substituído, né, essas obrigações foram sendo transferidas, caindo, né, foram diminuindo e caindo, até que surgiu esse modelo de transferência de direitos, né? Muitas vezes você vai ver isso sob o nome de cessão de direitos autorais. O que é isso? Você está transferindo os direitos econômicos, ou seja, patrimoniais, né, dessa sua composição para uma editora, para que ela administre, para que ela ganhe um percentual por essa administração, uma administração eficaz e inteligente. Os patamares hoje de mercado, a editora normalmente fica entre 15% e 30%, tá? Um número bem aceitável hoje no mercado é 20%, 25%, não é nada demais. E, obviamente, ela fica ali com a obrigação de autorizar, de administrar aquilo. Não é obrigação de publicar nem de divulgar o seu artista, no seu compositor. Porém, é óbvio que ela tem um interesse comercial, muitas vezes, inclusive, quando ela adianta pagamentos, royalties para os autores, dependendo do degrau, né, que o autor está aí na sua carreira musical, né? Então, se
se ela está adiantando royalties de coisas que ainda vão ser recebidas pelas regravações dessas composições, ela fica, se vê na obrigação de divulgar para mais pessoas regravarem aquela música e administrar aquilo de uma forma eficaz para receber quanto antes o dinheiro que foi adiantado para aquele compositor. Então é uma coisa que é boa para as duas partes. Então virou, né, esse modelo de cessão de direitos, né, que é justamente esse contrato que dá base para essa junção entre o compositor e a sua editora, tá? Então esse é o modelo de hoje. E uma consideração final, que a gente também já falou nesse outro vídeo que eu citei antes, é que com essa tecnologia, né, de hoje, quando a gente tem plataformas de áudio e de vídeo digital, né, YouTube, Spotify, Apple Music, todas essas plataformas, elas pagam as editoras, essas grandes editoras que eu falei, né, os direitos autorais pelos streamings que tem nas plataformas. Então, se você não tem uma editora que tem um contrato, vamos dizer assim, um contrato mãe, guarda-chuva com essa plataforma, você não vai receber, porque essa é a ligação. O link do autor com as plataformas digitais é a editora. E essa editora, invariavelmente, precisa ter um contrato com as plataformas digitais. Porque é impossível para as plataformas digitais ficar cadastrando milhões, dezenas de milhões, centenas de milhões de compositores de cada uma das músicas. Eles já transferem isso para a organização que já existe nessas grandes editoras. Tá? Então fica aí a dica de você procurar uma editora que tem esses contratos, ou você pode se filiar a uma associação como a União Brasileira de Editoras de Música, a UBEM. Se você tem sua editora própria, você pode se associar e aí você passa a fazer parte desse guarda-chuva aí que tem os contratos com o Spotify, tem os contratos com o YouTube e outras plataformas mais. Tá bom? Então é isso aí, gente. Se você curtiu o vídeo aí, compartilha com o pessoal, dá um like aí e vamos para a próxima. Grande abraço.